aí galera, vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. Qual item a gente vai escolher agora para falar? Fazendo aí as nossas análises. Falcon e os Lobos do Deserto? Tempestade de Areia? Gente, esse item aqui é bem interessante para a gente falar. Por quê? Acho que aqui é realmente um marco quando a estrela começa a dar uma guinada na sua coleção. E eu espero que essa guinada seja positiva. Já veio o Astronauta, depois disso que eu julguei positivo. Já fiz a minha análise, a minha crítica, que foi positiva. E veio a cartela de armas, que eu ainda vou falar. E aqui o avanço em alta tensão, que eu também ainda vou falar. Lobos do Deserto. Eu achei positivo. Eu achei também uma aventura positiva, uma aventura nova. Conforme eu disse, eu sou a favor tanto das aventuras clássicas como de novas aventuras, e que as novas aventuras tenham qualidade. Acho que o tema é um pouco batido. A estrela gosta desse tema de deserto, mas não é problema também. Quando algo é bem feito, é muito interessante. Então essa é uma crítica positiva nesse sentido. O que eu diria a respeito dessa aventura, não sei se negativamente, mas que eu acho que poderia ter sido feito de forma diferente. Quando eu vi a aventura, foi a primeira coisa que eu pensei, e vi que outros amigos amantes do Falcon também pensaram dessa forma. Não estou dizendo que todos pensaram, eu vi que várias pessoas pensaram da mesma forma que eu pensei. Eu acho que o Falcon, ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade que tem que ser respeitada tanto na arte, que às vezes não vem de acordo com isso, quanto na característica que ele tem, na linguagem que ele tem para ter um link com o passado. E o que faz esse link? O que dá esse DNA ao Falcon? É justamente alguns acessórios. Eu acho que é o desenho da roupa também, é a simplicidade que ele traz. Foi muito positivo quando o Falcon voltou com uma arma. Eu vou falar sobre as armas no Falcon na cartela de armas, mas foi muito positivo. Só que eu acho que teria sido interessante nessa aventura vir uma arma que remetesse ao Falcon, as armas que ele já teve, que são essas aqui, na verdade. Eu acho que esse Falcon vir com, por exemplo, um rifle desse, a título de exemplo, poderia vir com outra arma, eu acho que seria mais interessante. Não que seja ruim, mas assim, eu não sei, essa arma, ela naturalmente é uma arma mais simples, porque o Falcon é uma figura simples. Se você colocasse uma arma aqui da Dragon, da Hot Toys, alguma coisa assim, não ficaria bom. Certamente não ficaria bom uma arma muito detalhada. Então ela é uma arma simples, isso é bom. Mas a primeira coisa que, quando eu olhei assim, que bateu a vista, me parecia aquelas armas que vêm em figura de 1,99. Eu preferiria uma arma clássica do Falcon. Outra coisa que eu falei em relação a essa aventura, como eu disse, eu havia gravado um vídeo falando sobre esse item, mas sem
o item ainda ter chegado para mim, então resolvi gravar um outro. As botas eu também acho que tinham que ser as botas clássicas, de preferência na cor marrom naturalmente. Acho que até poderia dar uma tonalidade diferente, não importa, mas acho que poderia ter sido as botas clássicas do Falcon. No vídeo eu até tinha dito que essa bota parecia de... eu falei de Max Steel, ou de um futurista, ou de um astronauta, alguma coisa assim. Eu ainda não sabia que ia sair o astronauta. Aí eu disse, pô, para fazer uma bota nova, deveria ter feito uma bota de cano alto, né? A bota clássica do Falcon de cano alto. Aproveitava e faria uma forma nova, alguma coisa para a gente ter a bota clássica para ser utilizada em aventuras futuras. Tem muitas aventuras ainda por sair do Falcon que com a bota de cano curto vai ficar muito feio. Aí para desenvolver uma nova forma, faria de cano alto. Se eu não me engano, um amigo aí também citou isso que eu estou dizendo. Eu leio muito nos grupos o que as pessoas dizem, respeito muito, mesmo que eu discorde. Então, só que aí saiu o astronauta. Então, tinha um sentido, né, numa bota nova. Apesar que eu colocaria a bota clássica do Falcon aqui para fazer esse link com o passado. Acho que foi muito feliz em vir o cantil, foi muito feliz em vir a marmita. Na minha opinião, não importa se ela é verde, se ela é preta, se ela é prateada. Acho que é até interessante. Eu tenho visto alguns amigos aí, até doutores em Falcon, eles ficam muito felizes quando vem um elemento numa cor diferente. Isso nunca tinha sido lançado. Acho que até existe um sentido nisso, não os criticaria por falarem isso. Eu acho que esses elementos tendo a ver, virem aventura por aventura, com uma cor diferente que faça sentido na aventura, eu acho interessante, acho legal. De repente poderia, ao invés de ser verde, poderia ser um creme, algo assim que tem a ver com deserto, mas verde ali também não desmerece. Concordo quando as pessoas falaram que o mapa deveria ser dobrável. Acho que, né, como é que o Falcon vai carregar isso? O mapa você dobra e guarda ali no bolso, ou pelo menos ali dentro do baú. Falando em baú, acho que o baú tem a ver com a aventura, tem a ver com a aventura no deserto. Só faltou o tesouro, né, gente? Pô, não custava nada ver as moedas do tesouro submarino. Poderia ser até umas moedas sem ser na cor prata, já poderia ser com uma tendência a um dourado, alguma coisa assim, para ter essa diferença. Acho que ficaria muito bacana isso. O camuflado, algumas pessoas se sentiram incomodadas com o camuflado, algumas por falarem que não é um camuflado de deserto. Na verdade, o camuflado, eu não gostei do camuflado meramente por uma questão de gosto. Não acho que desmereça a aventura. Acho que se tivesse que ter uma crítica em relação ao camuflado, somente na questão de que teria que ser um camuflado relacionado a deserto. Acho que essa aventura talvez até ficasse mais bonita, de fato, com um camuflado de deserto. A bota poderia ser creme também, ao invés do marrom que eu falei. A dog tag, muito interessante ali. O restante, não preciso pegar ponto a ponto, muito interessante. Acho que o coldre poderia ter sido aquele coldre clássico. Acho que esse coldre não ficou bem desenhado, bem cortado. A arma, a Luger, ela vai muito lá para dentro
do coldre. O coldre ficou, não ficou legal. O meu cinto, no caso, eu já abri aqui, ele está muito solto, não sei se está com algum problema ali, eu tenho que verificar. Muita gente criticou esse sobretudo, dizendo, pô, mas o cara com sobretudo, com capa de chuva no deserto, não sei o que. O deserto, a temperatura à noite é muito baixa, é muito frio, muito frio. Se o cara não tiver proteção, meu amigo, já era, o cara não aguenta, não aguenta. Então pode ser nesse sentido, algumas pessoas falaram nesse sentido de ser um disfarce, não importa, aí é a imaginação de cada um, né? Nós não somos mais crianças, mas podemos imaginar dentro de algo razoável. Eu vi muita gente, eu critiquei muita gente agindo com muito preconceito com o fato desse item, a princípio, ser um árabe, vir com coisas escritas em árabe. Eu falei logo lá no grupo do Falcon lá sobre isso, sobre o significado do que estava escrito. Isso já foi dito, não preciso ficar repetindo. Acho até que essa arte ficou boa, assim, aqui no fundo. Não que eu não tenha crítica sobre a arte da frente, sobre a identidade do Falcon. Então, achei uma aventura legal, achei uma aventura bacana. Acho que realmente os botõezinhos ali, o colete, a camisa que vem por dentro, acho que foi uma aventura de uma forma geral positiva, somente com esses detalhes que eu acho que enriqueceriam a aventura. É isso que eu tenho a dizer. Acredito que esse kefir ou shmag, que é esse pano que eles usam, ficou muito interessante, ficou muito legal. Acho que, no geral, é uma aventura realmente muito positiva. Mudou muito. Eu acho que era isso que nós queríamos para o Falcon. E devo ressaltar, o Falcon, as coisas só mudam quando a gente tem sinceridade nas nossas opiniões. Nós estamos aqui há muito tempo, ó, não tá legal, não tá legal, não tá legal, não tá legal. As pessoas acham que a gente critica só por criticar, porque quer ficar criticando. Não é isso. A gente quer que as coisas melhorem. Então, quando for bom, pô, é bom, positivo, papapá. Quando for ruim, é ruim. Quando for numa média que, pô, cara, se ajustar aqui, segundo a nossa opinião, melhor. Cara, no primeiro vídeo eu já disse, a opinião do consumidor, de nós, consumidores, colecionadores, amantes de um item, é ouro. As empresas têm que ouvir. E é muito legal. E as empresas têm que ouvir as opiniões que têm isenção. Não aquelas opiniões que são dadas porque o cara quer ganhar boneco de graça para mostrar no canal dele. Ou ele quer que a aventura não venha como deveria vir para ele vender roupinha, para ele vender arminha, para ele vender acessório. Essa opinião, infelizmente, ela já está manchada. Ela tem um interesse pessoal e econômico ou de status no meio. Então as empresas têm que ouvir a opinião do consumidor, do cara que é amante do item e que não tem um interesse pessoal envolvido no meio. Aí a estrela tem que diferenciar isso, ouvir, olhar, independente do que seja. O cara pode chegar aqui e falar o oposto de tudo que eu disse, o oposto. Mas se a opinião dele for sincera e de boa fé, a estrela deve ouvir, faz uma planilhazinha lá, ó, isso, aquilo, faz um gráficozinho, cara. Pô, eu trabalhei, ó, tempo em pesquisa, cara,
tudo ali era no lápis, anotava tudo. Pô, a pessoa disse isso, eu ia para a rua, aí fazia entrevista, era na área de urbanismo. E aí, pô, fazia entrevista lá e tal, pedia para as pessoas até fazerem desenho. Isso é outro assunto, mas... E, pô, eu chegava lá, fazia planilha, e era gráfico, e comparativo. Muito interessante, muito interessante. Para você que é contra a pesquisa, assiste um seriado que tem na TV, é Mind Hunter. Muito interessante. Então a vida é isso. Você tem que, né, para as coisas melhorarem, você tem que ouvir. Meu avô dizia, ouça mais do que fale. Então, cara, eu tô sempre ali, ó, lendo tudo que vocês falam nos comentários, respondendo, cabeça aberta, e nos grupos também. Leio. Eu só não aceito quando entra, a pessoa deixa de discutir as ideias para discutir as pessoas, como aconteceu há pouco tempo aí com uma pessoa que só entra, ela não justifica nada a respeito do Falcon ou daquilo que ela trata, ela só entra para falar, para criticar sobre a pessoa. É sempre um comportamento de falar mal da pessoa e não, obviamente, né? Pô, às vezes eu falo, porque o cara xinga, pô, se eu estou falando do cara que xinga, que diz que o outro é pobre, que não sei o que, pô, tudo bem, eu estou falando da pessoa, mas, porra, pela atitude dela absurda e até criminosa. Então, Estrela, ponto positivo, segue esse caminho aí, ouça mais os seus consumidores, tá bom? Beijo grande da alegria, galera!